Então, o Fernando Sampaio, que está dentro de A Mansão, está sendo processado pela Luísa Aragão. Exatamente. Nós estamos fazendo toda a preparação, material, até mesmo porque aqui hoje a gente não quer e nem vai também discutir estratégias. Mas Lógico. com certeza, com o rigor da lei, a Luísa ela vai exercer o direito dela como cidadã. Qualquer um tem esse direito. Você, todos vocês que estão aí, para quê? Para ir atrás, buscar da justiça uma resposta com relação à ofensa à imagem, à personalidade dela. E mesmo porque, se for o caso, a nossa sociedade não admite mais, gente, sexismo, machismo, misoginia, o ódio, a aversão contra as mulheres, ou o sexismo, que engloba todos, é independente de sexo ou não, e o próprio machismo, gente, isso como que eu posso dizer, é demodé, é cafona, isso não existe mais. Não, ninguém aguenta mais. A gente veio de uma edição de Big Brother Brasil, aliás, que a gente fez uma cobertura no Link Podcast, doutor, de 100 dias ali, situações, eu acho que é uma situação completamente diferente, mas não cabe mais dentro de um reality. Cabe o quê? O ser adversário, o lutar pelo prêmio, a estratégia, a inteligência emocional, uma série de coisas. Obviamente, ainda mais num formato de reality show que o brasileiro aprendeu a amar e há muitos anos. Mas a gente veio de um reality show pesado, de preconceito, de perseguição. E a gente sabe, independentemente, sim, eu via o Davi como essa figura, essa pessoa que precisou ser forte, acabou sendo o campeão, mas que passou por situações ali dentro que na minha opinião, como jornalista e ser humano, caberia processo tranquilamente. Vários. Aí a gente vai, entra na grande conquista, acaba vendo uma situação completamente desproporcional, e como se a pessoa se justificasse assim, eu sou assim mesmo, eu vou do zero namastê até o 1000 tal. Então vá se tratar, meu filho. Porque ninguém é obrigado a aguentar os destemperos psicológicos de uma pessoa que claramente talvez não esteja preparada para um reality. Você ir pro embate, você brigar, você ter uma oratória, isso é uma coisa. Fazer o que ele fez e achar isso incrível é outra completamente diferente, né, Luísa? Com certeza. Foi muito desrespeitoso. E desproporcional a situação, a nada. Agora eu nem levanto a voz, perdão. Desculpa, eu nem levanto a voz, eu fico... Você fica catatônica, bem. Eu até queria que você tivesse levantado a voz e mandado ele pra aquele lugar. Né? Ele merecia. Tipo, tá louco, filho? O Brasil ia levantar com ela. Pá, né? Tem gente, aliás, vou dar atenção nos comentários, tem gente dizendo que foi muito difícil assistir essa cena. Nada justifica, não tem nada. Esse não é o tipo de comportamento. Isso não é entretenimento. Isso não é entretenimento. Exatamente, Giz. Sabe qual é o problema hoje? Uma visão particular de um homem humanista, que eu tenho muito trato com a lei, é que as pessoas hoje, com essa liberdade de expressão mais aberta pelos meios de comunicação, nós temos tantos recursos, não é isso? Instagram, Facebook, os podcasts, a televisão, que ela está mais aberta a outros canais, então as pessoas estão querendo falar mais, as pessoas estão querendo dizer mais. E uma palavra, ela chega nas segundos. Sim. Só que agora as pessoas perderam a percepção do que pode ou não ser dito. A gente tem pode responsabilidade pelo que vai falar, exatamente. Claro. Não falar qualquer coisa, gente. A liberdade de expressão é um direito constitucional, Exatamente. É sagrado. Você pode sim dizer tudo, só que preste atenção. Para tudo que for dito, tem uma consequência. Exatamente. Ela Então tem a uma responsabilidade. Tem uma pergunta para o doutor, Giz? Não, eu acho que ele pontuou perfeitamente muito bem, tudo. Eu queria trazer a comparação da reação dela com a reação do Davi também. Sim. Porque sobre pressão e agressão psicológica, física, de gênero, de tudo, os dois tiveram um comportamento que é o que se espera da sociedade, que é o que se espera de um participante de reality. Você vai combater, você vai disputar o prêmio, você vai disputar dentro de uma... Você está para diante de milhões de brasileiros. Sim. Você não pode simplesmente xingar como você xingaria num lugar fechado. Você não pode agredir, se você agride, num lugar público, porque você está incitando isso para outras pessoas e está inspirando outras pessoas a acharem que isso é ter sucesso. E depois a página oficial do Fernando utiliza-se da imagem da Luísa,
que estava fragilizada, para chora não, bonequinha, pelo amor, perdeu a noção de tudo. Uma pergunta para ele, uma pergunta para o doutor interessante é se existe alguma lei da internet que proteja melhor as pessoas que estão em reality show ou que estão em evidência pela mídia social. Sabe de alguma coisa a respeito a isso? Claro, gente. Então eu vou voltar para aquela minha fala da humanização do direito. Existem sim leis, a própria Constituição, porque a gente não precisaria. Nós somos um país com excesso de leis, na minha visão pessoal. Não que tenhamos que proteger coisas e pessoas específicas, ok? Mas nós temos a Constituição que protege a imagem, a honra, o que você pode ou não fazer. Nós temos esse marco civil da internet, a lei agora da internet, que ela simplesmente, em alguns pontos, ela replicou a Constituição, o Código Civil, ela replicou a lei de introdução ao Código Civil. Nós temos, por exemplo, e aí é uma coisa minha, a Maria da Penha, que poderia ser ou não aplicada em casos de que houvesse violência com alguém da parentela, como eu já bem disse. Nós temos muitos dispositivos que protegem contra essas ações. Então, por exemplo, o uso indevido da imagem dela, e aí agora eu não tenho como falar, o artigo 186 do Código Civil, ele fala que são comportamentos ilícitos. Sim. E o 927, do mesmo diploma, fala que quem comete ato ilícito é obrigado a indenizar a outra pessoa. Então, o que cabe a nós, do jurídico? O que cabe aos operadores do direito? A verificação, o conteúdo de todo aquele contexto, ver se ele enquadra na norma e trazer para a Luísa aquilo dentro da justiça e entregar na mão do juiz para ver o que vai ser dito. Mas sim, nós temos todas as mais variadas proteções, principalmente quanto à personalidade, que é no caso aí dela, que ela foi menosprezada, foi humilhada, pegou o gênero feminino e transformou numa bonequinha. E a gente sabe que aquilo foi de forma pejorativa. Total. Sim, um bom entendedor, né? Um pingo é letra. E ainda utilizou de um bordão da Fernanda, do BBB. Aliás, falta de criatividade também. Além de sem noção, não tem pingo de criatividade, porque pegou de outro reality. A pessoa tá perdida na internet. Vai pra nuvem que vai ganhar mais. Então a gente vai aguardar, doutora, acompanhar esses desdobramentos, obviamente, deixar o público inteirado disso, mas enquanto o Fernando, lá em cima, batalha para permanecer na mansão e ali continua tendo um comportamento. Não curto o jogo do Fernando. Aí é sobre game, mas também não curto esse comportamento que aí vai além do jogo, que é sobre respeito. Enquanto ele tá lá lutando para permanecer na mansão, um processinho bonitinho vai chegar na casa dele, né? Certamente. Ué, a gente claramente tem que ser responsável por tudo que a gente fala, pelos nossos atos. E, obviamente, como a Giz colocou muito bem, o doutor também, a visibilidade, milhões de pessoas. Se você não tem esse controle emocional, gente, não é sobre entretenimento, não é sobre se entregar no jogo. Isso a gente gosta, isso a gente quer, faz parte do formato de um reality. Mas é sobre você ter pelo menos um pouquinho de empatia, ou de respeito, ou de bom senso, e ter os seus próprios limites, porque isso daí não é entretenimento. Não é. Isso invade muito e muito o espaço do outro. E ao invés de causar na gente alguma coisa positiva ou envolvente do jogo, causa repúdio, nojo, e não é isso que a gente tem prazer de ver. E trauma também, no caso Lógico, dela. Porque pelo amor tu de vê, Deus. ela ainda se emocionou, ela ainda chorou aqui assistindo. Então isso vai ficar para ela um peso grande de uma experiência péssima, que poderia ser uma experiência que mudaria a vida dela. Amor, faz que nem o povo. A hora que ele for eliminado, abre um champanhe. Isso é ótimo! Sabe? Abre, faz uma live e fala tchau, Fernando Pacho, Champatinho já fez isso. Raquel Sherazade, quando a Cariúcha saiu, abre um champanhe, chama a gente faz uma festa. E judicialmente você já tá fazendo, o que é muito correto. Você Obrigada. tá muito sensível ainda com esse Eu assunto. tô. Eu sei, mas vai botando pra fora pra não fazer mal pro filho.